Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Direto ao Ponto. Vamos falar sobre uma nova derrota política do governo Lula dentro da Câmara dos Deputados. O clima em Brasília esquentou e a oposição conseguiu avançar numa pauta que pode trazer grandes dores de cabeça ao Palácio do Planalto: a suspensão do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Para você entender o que aconteceu, nesta segunda-feira, os deputados aprovaram um pedido de urgência para um projeto que suspende os efeitos do decreto que o governo Lula editou e que aumentava o IOF. Essa aprovação de urgência significa que a proposta pode ser votada diretamente no plenário da Câmara, sem precisar passar antes pelas comissões temáticas, um verdadeiro atalho no trâmite legislativo. Mas é importante destacar que, por enquanto, ainda não tem uma data marcada para a votação definitiva do mérito do projeto. Ou seja, se o aumento do IOF vai ser realmente derrubado ou não. O placar da votação foi bem expressivo: 346 deputados votaram a favor da urgência e apenas 97 foram contra. Um recado claro de que o governo enfrenta resistências até mesmo entre partidos que, teoricamente, fazem parte da base. Esse pedido de urgência foi apresentado pelo deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, que é um dos principais nomes da oposição dentro da Câmara. E olha só, além da oposição tradicional, partidos como o PP, o União Brasil, os republicanos e até o PSD, que comandam ministérios importantes no governo Lula, também apoiaram essa movimentação. Isso mostra que a insatisfação com o Palácio do Planalto não está restrita apenas aos adversários políticos. Oficialmente, o discurso que circula nos corredores do Congresso é o de que não existe clima para aumentar impostos nesse momento. Mas nos bastidores o que se comenta é que, na verdade, os parlamentares estão irritados com o governo, principalmente por causa do atraso no pagamento das emendas parlamentares. Para quem não acompanha muito de perto, as emendas são uma ferramenta que os deputados usam para destinar dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais. Quando o governo atrasa ou segura esses pagamentos, o Congresso costuma reagir. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Segundo um deputado da oposição, a ideia com essa aprovação de urgência é, nas palavras dele, deixar o governo sangrar. Eles querem pressionar ainda mais o executivo para forçar uma negociação que envolva tanto o pagamento das emendas quanto a discussão de um novo pacote de medidas econômicas que substitua a alta do IOF. Essa votação da urgência aconteceu poucas horas depois de uma reunião entre ministros do governo Lula, líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ou seja, o Planalto tentou articular, tentou evitar o desgaste, mas não conseguiu. E tem mais: por trás desse movimento, há também um desconforto generalizado dentro do Congresso com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino deu um prazo de 10 dias para que o Legislativo explique o que ele chamou de orçamento paralelo de 8 a 5 bilhões de reais, que está vinculado diretamente ao Palácio do Planalto. Essa cobrança pública do Supremo Tribunal Federal foi vista como uma interferência direta nos acordos políticos internos da Câmara. Hugo Mota, inclusive, não escondeu o incômodo. Segundo relatos, ele teria dito a líderes da base governista que, se o governo continuar travando o pagamento das emendas, os projetos de interesse do Planalto simplesmente não vão andar na casa. Mais do que isso, ele não vai nem pautar esses projetos. Agora vamos entender um pouco melhor o que está em jogo com esse decreto do IOF. Lá em maio, o governo tinha decidido aumentar a alíquota do IOF em várias modalidades de crédito. A alíquota fixa, por exemplo, que incide na contratação de empréstimos, subiu de 0,38% para 0,95%. Mas, diante da pressão e da repercussão negativa, o governo acabou recuando parcialmente. Na última quarta-feira, o governo publicou um novo decreto, reduzindo novamente essa alíquota fixa de volta para o 0,38%. Só que manteve a alíquota diária em 0,0082%. O dobro do que era antes, que era 0,0041% por dia. Além disso, teve também uma mudança no IOF que incide sobre o chamado risco sacado, que é uma operação financeira onde o banco antecipa o pagamento de uma fatura que o cliente só vai quitar depois. Nesse caso, o governo também retirou a alíquota fixa de 0,95%, mas manteve a cobrança diária. Outro ponto que gerou discussão foi a mudança na incidência do IOF sobre os aportes feitos em VGBL, que é um tipo de seguro de vida com cobertura de sobrevivência muito usado como investimento.
A partir de agora, o IOF só vai incidir sobre valores que excederem R$ 300 mil numa mesma seguradora, considerando a data de entrada em vigor do decreto. Em 2026, esse limite vai subir para R$ 600 mil. Na prática, o governo tentou fazer um ajuste para evitar uma reação ainda mais dura do Congresso. Mas, pelo visto, o estrago político já estava feito. A oposição segue apostando nesse desgaste para pressionar o governo não só a liberar os pagamentos das emendas, mas também a abrir mão de qualquer tentativa de aumento de impostos no curto prazo. Resta saber agora como o Planalto vai reagir. Vai ceder às pressões? Vai tentar negociar? Ou vai enfrentar um novo desgaste público com o risco de sofrer mais derrotas dentro da própria base? A gente vai continuar acompanhando de perto cada passo dessa novela política. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal Direto ao Ponto e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Essa edição está cheia de breaking news, está acontecendo um agora. Vamos direto para Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, está falando. Vamos lá. Exclusivamente com aumento de impostos, o governo é sabedor dessa insatisfação. Nós pautamos o requerimento de urgência sobre o PDL que deverá ser apreciado logo mais. A partir daí, nós acabamos também colocando outros pontos que eu penso que devam ser defendidos e colocados pelo governo nessa agenda de corte de despesas. É importante dizer e registrar que não é da vontade do Congresso realizar ajuste fiscal em cima dos mais carentes. O Congresso quer poder fazer uma discussão estruturante. O Brasil precisa continuar fazendo um trabalho de transformação social, mas sem também penalizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. Então eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação de hoje, na minha avaliação, ela será muito simbólica sobre o sentimento da casa e vamos aguardar quais serão os próximos passos. A Câmara dos Deputados seguirá nessa agenda, defendendo o que é bom para o Brasil. Os líderes estão conscientes, há uma convergência de agendas e eu tenho plena confiança de que o Poder Legislativo, a Câmara e o Senado, ao lado do Poder Executivo, conseguirão implementar essa agenda que é importante para o Brasil. Eu tenho plena confiança nisso. Foi dado um novo prazo para o governo apresentar novas alternativas, caso contrário o senhor colocaria o mérito? Não houve nenhum prazo estabelecido. O que houve foi uma conversa franca, desde o último sábado com o presidente da República. Hoje pude reforçar isso com os líderes, com a ministra Gleisi Hoffmann, com o ministro da Casa Civil, que também participaram da reunião do último sábado, porque o trabalho do presidente da Casa, a missão do presidente da Câmara é poder verbalizar aquele que é o sentimento da casa que nós representamos, é poder verbalizar o sentimento dos deputados e deputadas federais que não estão à vontade em apoiar essa agenda de aumento de impostos. Esse é o sentimento hoje majoritário da Câmara dos Deputados. Presidente, o senhor recebeu alguma sinalização do presidente Lula e da ministra Gleisi de que é possível realmente retirar do decreto o aumento do IOF? Não houve sinalização nesse sentido. O que há do governo é um compromisso de apresentar uma agenda de propostas sobre o corte de despesas. Nós estamos aguardando. Eu falei também por telefone na última sexta-feira com o ministro Haddad, que solicitou novas reuniões para tratar dessa agenda. É importante dizer que não tem como se ter agenda de corte de gastos no Brasil, uma agenda de corte de despesas, que o Executivo não participe. O Legislativo está aqui pronto para apoiar, para discutir, para poder internamente nos partidos entender o que cada partido está à vontade para apoiar, para votar, porque nós também temos que ter uma agenda com perspectiva de aprovação. Não adianta ter uma agenda impossível de ser aprovada, mas que é fundamental que o Executivo participe. É isso que nós temos defendido desde o início. O presidente Davi também tem esse sentimento e esperamos que o ministro da Fazenda, que o governo possa verdadeiramente entrar nessa pauta. O Congresso tem sido correto, o Congresso aprovou absolutamente tudo que o governo enviou para cá nesses quase 2 anos e meio de governo. O Congresso demonstrou muita responsabilidade com a economia, responsabilidade com o país. É isso que temos buscado, manter à frente da presidência da Câmara. O Congresso, a Câmara dos Deputados, tem sido a âncora de responsabilidade e quando se tem essas medidas que nos incomodam, nós temos a capacidade sim de expressar esse sentimento. Foi isso que eu disse ao presidente da República no último sábado, porque a relação ela tem que ser sempre de lealdade.
E a lealdade, ela não está implícita que você tem que concordar com tudo que o governo envia para casa, mas sim se contrapor com aquilo que a casa não entende como uma medida que é boa para o país. E essa nossa lealdade, essa nossa relação, ela continuará a ser assim, continuará a ser uma relação franca, uma relação verdadeira. Nós queremos que o Brasil dê certo, nós temos um país para cuidar e é através, penso eu, de medidas que são estruturantes que nós vamos conseguir melhorar esse ambiente econômico. O Brasil tem muitos desafios pela frente, o Brasil pode melhorar e muito o que hoje nós temos de dificuldades e de travas para que o país possa prosperar ainda mais, e é discutindo essa pauta que eu penso que o Congresso estará falando para a sociedade brasileira, para quem produz, para quem paga impostos no país. O aumento de IOF no imposto de renda